Olá, eu sou o professor José Lázaro Ferraz e hoje nós vamos apresentar para vocês a nossa videoaula número 3. Nessa nossa videoaula número 3, nós vamos estar fazendo uma revisão inicial do que nós vimos ao longo da nossa disciplina. Foram 7 semanas que trabalhamos com vocês, passando então detalhes, informações e técnicas a respeito da gestão ambiental. Então, num primeiro momento, de uma maneira breve, vamos destacar os conceitos que vimos de desenvolvimento sustentável e gestão ambiental de uma maneira mais abrangente. Em seguida, vamos apresentar para vocês a formatação, o conceito e a estruturação de modelos e sistemas de gestão. Qual é a diferença e qual é a superioridade em termos de análise de um modelo para um sistema de gestão ambiental. Em seguida, estaremos discutindo e apresentando os conceitos de legislação ambiental e suas aplicações. Quando falamos de gestão ambiental, o assunto leis, o assunto e o tema legislação ambiental apresenta um diferencial muito importante em nossas análises. Por último, vamos então fazer as nossas conclusões e o que é importante, as recomendações para que nós, como engenheiros de produção, possamos aplicar todos esses conceitos na nossa vida profissional e nas empresas que nós estivermos trabalhando e desenvolvendo então os nossos trabalhos e ações. A primeira questão então que é importante a gente rever é que quando a gente fala de gestão ambiental, como nós analisamos a empresa, os trabalhos que nós vamos estar desenvolvendo nesta área, nós estamos falando, na verdade, do meio ambiente como um todo. E esse meio ambiente é onde nós vivemos. Quer dizer, a questão, ela transcende, inclusive, a questão da nossa profissão e passa a uma determinada fonte de análise que se trata, então, da nossa vida. Então, como que é essa questão em relação aos processos, em relação à tecnologia, quando nós analisamos, então, que o meio ambiente é toda a área onde nós vivemos. Não somente nós, mas todas as espécies e toda a diversidade humana e também em nível de diversos tipos de diversidades que nós temos. Essa diversidade, ela tem que ser preservada para que haja, então, um equilíbrio ecológico, como nós vimos anteriormente. Nós também discutimos com vocês que toda essa evolução, todo esse desenvolvimento da humanidade, da sociedade, ao longo de sua história, trouxe para nós uma série de problemas e interferências no meio ambiente. Discutimos e apresentamos, então, como que a ação do homem, a ação antrópica do homem, trouxe, então, algumas dificuldades, alguns prejuízos para o meio ambiente, que agora temos que estar resgatando exatamente com esses conceitos e com a tecnologia limpa de produção. Nesse sentido, apresentamos e discutimos com vocês o conceito do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, então, trata da capacidade que nós devemos ter de continuar crescendo e nos desenvolvendo, porém, trazendo e guardando a questão ambiental como uma fonte de recurso e de preservação para que possamos garantir a vida na Terra. Esse conceito nós vimos com vocês que ele apresenta 3 grandes abordagens, 3 grandes centros de enfoques, que vão estar relacionados com o que a gente chama de tripé da sustentabilidade. Quais são esses tripés que nós já discutimos? São, primeiramente, que nós temos que ter uma sociedade, um planeta, um desenvolvimento que seja socialmente justo. Depois, esse planeta, esse conceito de sustentabilidade passa para a questão ambiental propriamente dito, que deve ser, então,
o conceito de ser ambientalmente correto. O que significa isso? Que nós temos que ter, então, um ambiente de maneira que ele seja, as ações, o desenvolvimento seja feito de maneira correta. E, por último, que ele seja também economicamente viável. Essas fontes e esse tripé vai ser, então, a base do que vimos do conceito de gestão ambiental, que nada mais é, então, do que nós termos fontes, técnicas, formatações que nos permita ter diretrizes para estar reduzindo e eliminando os problemas ambientais que surgem nos processos de produções e nas operações onde vamos trabalhar. Dentro de todos esses conceitos que vimos, é muito importante para nós a abordagem do nosso papel, ou do papel da engenharia de produção, do engenheiro e da engenheira de produção, em todo esse aspecto apresentado. Dentro dessa perspectiva, nós discutimos com vocês que a engenharia de produção, ela tem, então, a sua parte, o seu papel, muito forte a ser desempenhado. Nesse sentido, nós temos uma área específica da engenharia de produção, que é a nossa engenharia de sustentabilidade. Qual que é o foco e o objetivo do engenheiro e da engenharia nesse particular, nessa área específica? Então, nós temos, dentro desse aspecto, que promover, criar mudanças no processo produtivo ou operacional que venha a resultar em menores impactos ambientais e que favoreça a busca desse desenvolvimento sustentável que discutimos e apresentamos no sentido da sua evolução, na sua concepção e das suas aplicações nas empresas. Um fato muito importante que também nós discutimos, e aqui nós queremos fazer um fechamento com todos vocês, é a questão da ética ambiental em que buscamos. Nós verificamos que no passado a ética ambiental, e em alguns aspectos se mantém alguns pontos, essa ética não traz ou não trazia benefícios para o meio ambiente, porque não havia uma preocupação muito grande nesse aspecto. O fato de nós não termos uma ética ideal do meio ambiente levou então a termos os prejuízos, a termos os problemas que nós levantamos e discutimos. Nesse sentido, queremos reforçar com vocês quais são os aspectos fundamentais dessa nova ética ambiental que o engenheiro, a engenheira de produção vai estar levando para o seu trabalho e para a sua empresa. Primeiro, uma nova consciência ambiental no sentido de estarmos nos reeducando dentro desse aspecto do meio ambiente. O desenvolvimento sustentável, que foi então o conceito que nós vimos, e a questão do gerenciamento, da gestão ambiental, que é a aplicação da tecnologia limpa realmente nos processos ambientais. Nesse sentido, o que buscamos e o que queremos é transformar as empresas em empresas sustentáveis. E o que seria a empresa sustentável? É exatamente aquela que contribui de maneira direta e indireta para promover o desenvolvimento sustentável. Utilizando, então, todas as tecnologias, esses novos empreendimentos e modernos empreendimentos empresariais, que podem ser nas áreas de serviços e também nas áreas de operações de manufatura de fábrica, que busquem, então, a aplicação desses conceitos dentro das empresas. Aí entra o papel do engenheiro e da engenharia ambiental no sentido de fazer essa prática acontecer, trabalhando os processos e realmente renovando e fazendo as transformações necessárias. Nesse sentido, os modelos de gestão ambiental, eles vêm nos dar então essa base para que a gente possa aplicar esses modelos e trazer atividades administrativas, operacionais e tecnológicas nas empresas para alcançar então esses objetivos que discutimos. Esses modelos eles vêm surgindo principalmente a partir da década de 90, onde essa nova consciência que a gente falou, onde essa nova ética, ela começou a ganhar realmente uma importância e um destaque na nossa sociedade.
nós temos uma série de princípios que nós discutimos ao longo do curso, dentre eles principalmente a ecoeficiência, que busca então que nós coloquemos menos recursos ambientais dentro da perspectiva dos resultados, né? Então a gente preserva os recursos e consegue uma produtividade maior para as suas aplicações. A norma ISO 14000, que veio também trazer de uma maneira mais sistematizada um modelo de aplicação que cresceu e se aplica hoje no mundo inteiro, e também o conceito da produção limpa, que é exatamente a busca de trazer processos e sistemas de produção que tragam dentro da sua concepção a preocupação com o meio ambiente. Assim sendo, para que possamos ter uma visão mais geral da norma ISO 14000, nós trouxemos aqui para vocês aqueles conceitos fundamentais de um modelo e de um sistema de gestão que vão abranger a questão de uma política ambiental, isso é, a empresa, os sistemas, deve iniciar-se com uma política, isso é, uma filosofia, uma diretriz ambiental que traga na sua concepção a preocupação e a interação com toda a fábrica ou com todo o processo para que haja uma diretriz envolvendo todos os representantes da empresa ou do negócio, direcionado então para esse aspecto do meio ambiente e de sua preservação. Aí nós temos que ter então o planejamento, né? Então toda a parte do planejamento empresarial voltado para isso, e aí é muito importante saber que aplica-se o planejamento estratégico. Então já no planejamento estratégico a empresa passa a se preocupar com isso. Quando nós falamos de planejamento estratégico e meio ambiente, entra um aspecto muito importante que as empresas estão descobrindo, e muitas já descobriram, que é quando você aplica os conceitos e os fundamentos da gestão ambiental, a empresa também ganha em competitividade, em economia e redução de custo. Isso é, todos saem beneficiados, a empresa, o meio ambiente e a sociedade. O engenheiro, a engenheira de produção, ele adequa-se exatamente nesse processo ao inserir essa tecnologia e esses conceitos de gestão nos princípios da empresa. Aí nós temos o grande desafio, que é implementar todo esse planejamento, toda essa diretriz, toda a política ambiental e fazer com que isso se torne uma realidade. A partir do momento que isso está funcionando, que está sendo realmente aplicado, nós vamos fazer uma checagem e uma análise de acompanhamento para fazer o monitoramento. Caso algumas coisas não estejam adequadas, então a engenharia entra fazendo as melhorias, as mudanças necessárias. Por último, nós fazemos uma revisão de todo o processo e o que é mais importante na ISO 14000 e no conceito de engenharia de produção é sempre a formatação de estar melhorando tudo. Então, tudo que a gente fizer em termos de implantação da norma, em termos de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e gestão ambiental, sempre vai passar por uma retroanálise onde nós vamos buscar o nosso grande objetivo, melhorar sempre. Essa melhoria vai trazer para nós aquilo que a gente chama de um ciclo virtuoso. Isso é, nós temos uma condição boa, mas nós queremos melhorar e evoluir sempre, buscando o quê? Os desperdícios zero em termos de recursos ambientais, os ganhos de produtividade e as reduções das poluições no meio ambiente. Professor, mas como que a gente vai conseguir na prática implantar realmente esses sistemas? Existe então uma série de ferramentas, de conceitos e de princípios que vão estar nos apoiando nesses processos. Alguns deles que nós vimos também ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa disciplina, nós podemos destacar aqui. Um deles é aquele conceito que hoje a gente fala do ecodesign. Isso é, nós passamos a nos preocupar com os sistemas, com os processos e com os produtos desde a sua origem, desde o início do seu projeto, já se pensando em o que podemos fazer nesse desenho, nesse design,
para que ele use menos recurso, para que ele polua menos e para que ele tenha uma agressão mínima do meio ambiente. Então esse conceito ele é muito importante que nós vamos usar. Outro conceito importante é chamado ACV, que é o ciclo de vida do produto. Nós vamos ver logo em seguida um detalhamento desse aspecto que faz então um círculo geral do meio ambiente. A rotulagem ambiental e também nós temos o selo verde e a logística reversa. Quando nós falamos então de ACV, nós estamos falando de um sistema onde desde o início, então vamos produzir um carro, desde o início da extração do material até o descarte, o desmonte, quando esse carro já estiver, vamos dizer assim, em um uso longo da sua duração de vida, vai estar sendo pensado então todas as questões ambientais no sentido que reduza os seus impactos. Um outro conceito importante é o chamado de 3 R's, aonde nós temos a prevenção da poluição em vez do conceito de controle, simplesmente controlar. Então, aquilo que a gente chama de berço ao túmulo, que é a prevenção da poluição, no lugar de no fim do tubo, isso é, somente controlar no final depois que já esteja poluído. Isso vai nos trazer o conceito de redução dos 3 R's, de reutilização e de reciclagem, que hoje é uma ferramenta importantíssima para a gente estar utilizando. Os outros instrumentos importantes que vai dar esse apoio é o conceito da legislação ambiental. Cada vez mais os governos e as sociedades colocam instrumentos de legislação que fazem com que toda a sociedade perceba de uma maneira mais clara que realmente ela tem que fazer e aplicar os conceitos do meio ambiente. O princípio do poluidor-pagador é muito importante. Se você é uma empresa e gera poluição, muitos países já têm os princípios de aquela empresa ou aquele segmento pagar por isso. Isso é o que a gente chama de um custo de externalidade. Isso é, aquela poluição tem um recurso para ser aplicado exatamente na preservação e na conservação do meio ambiente. O princípio da responsabilidade estendida, da prevenção que nós vimos do 3 R's, o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Quando houver dúvida, olha, não sabemos se isso realmente afeta ou não, qual que é o sentido do princípio da precaução? Na dúvida, nós vamos tomar as providências. Nas dúvidas, nós vamos realmente fazer as coisas acontecerem. E o aquecimento global, com o protocolo de Kyoto, é um grande exemplo desse aspecto e dessa atitude mundial que faz parte desse princípio. E o princípio legal, também aquilo onde entram as leis de uma maneira mais direta. Isso então vai nos trazer a possibilidade da implantação dessa nova ética com o respeito ao desenvolvimento sustentável, a ação da engenharia, da tecnologia e essa consciência de que realmente é uma questão de sobrevivência para todos nós tomarmos esse caminho. E aí, como nós falamos, novamente entra a importância e as nossas conclusões de estarmos realmente alinhados com esses conceitos e aplicando esses conceitos, não somente nas empresas, mas também na nossa vida. Nós podemos começar atuando no nosso dia a dia e economizando água, economizando luz elétrica, para já criar então essa cultura, essa força que nós todos temos de diminuir o que a gente chama de pegada ecológica, que nós trabalhamos também no nosso curso. Nós apresentamos também para vocês as nossas referências e colocamos à disposição de todos para esclarecimentos de dúvidas através dos nossos meios de contatos que nós temos durante as nossas aulas. Eu agradeço a todos, gostei muito dos nossos debates, nos nossos fóruns e temos agora então na nossa mão esse desafio. Vamos fazer e aplicar a gestão ambiental usando todos os recursos da engenharia de produção. Muito obrigado a todos.